Meu nome é Oswaldo Lobo e sou diretor do Instituto Êxodo de Libertação, mas sou pastor da Igreja Batista de Bom Retiro. Hoje a minha atividade eclesiástica principal é cuidar de rebanho, é cuidar de ovelhas. Sempre cuidei, mas agora eu estou de perto ali. Nós somos de Curitiba, estado do Paraná, capital do Paraná. E o nosso endereço lá, para você que nos acompanha, está nos assistindo pelo YouTube, Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, você que tem parente em Curitiba, que precisa de uma igreja para congregar, nossa igreja é um local de refúgio do Senhor. Amém? Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito de batalha espiritual ainda, mas antes quero passar algumas informações. Então, ali atrás você vai encontrar esse livro, Autoridade sobre as Trevas, que é um guia prático de libertação em batalha espiritual. O Blindagem contra as Trevas fala sobre proteção e armadura de Deus no Salmo 91. No final de cada capítulo tem uma oração muito interessante. O pastor que fez o prefácio, ele é diretor da Faculdade Teológica Batista do Paraná. Eu falei assim: Lobo, alguém que lê esse livro aqui, se não conhecer Jesus, no final do último capítulo não tem jeito, ele não escapa. Ele vai fazer uma aliança com o Senhor. Muito bom. E eu tenho outros cursos, Sangue nos Umbrais, que está aqui. E o estágio de guerra que eu estou fazendo com vocês, uma parte dele. Se você quiser fazê-lo à distância, só de você digitar no link cursos, pode voltar, cursos. Pode colocar onde estava? Próximo. Aí, volta. cursos.pastorlobo.com. Se você digitar a palavra batalha espiritual em letra maiúscula, no cupom de desconto, você já ganha lá 50% de desconto, no mínimo. Tá bom? Então, esse curso, gente, são mais de 40 horas de curso, tanto no Sangue nos Umbrais, quanto no estágio de guerra. E agora sim, de 4 a 6 de outubro, Intercessão em Chamas, é um curso na área só de intercessão. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu não vou aprofundar, eu vou ficar dentro daquilo. Você vai ver, você acha que eu não vou aprofundar, né? Eu vou dar ferramenta para você, assim, pastor, isso aqui não é profundo, é que o curso a gente vai mais ainda, tá bom? Vamos lá, quero falar sobre a oração como uma arma de guerra. Então, quando nós falamos de oração, pode passar, quando nós falamos sobre oração, você tem a oração de adoração, a Bíblia mostra a oração de louvor, oração de confissão de pecados, oração de renúncia de pecados. A oração de renúncia está em Daniel capítulo 9, em Esdras capítulo 9, em Neemias capítulo 9. Tem orações que são orações de clamor, de angústia, de agonia. Mas hoje eu quero falar sobre combate espiritual, a oração como arma de guerra, como uma ferramenta de combate para a minha vida e para a sua vida. Amém? Diz assim Romanos 15:30, e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. A palavra intercessão significa encontro. A intercessão, você pode fatiar ela, você pode dividir ela em duas partes. Ou você vai se encontrar com Deus para fazer paz e pedir misericórdia, ou você vai se encontrar com as trevas e com o diabo para fazer guerra e entrar em conflito. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, eu colocarei inimizade entre você e a serpente. A Bíblia diz que o diabo é um adversário que anda ao derredor, bramando como um leão. Por isso, sede sóbrios e vigiai, porque ele está buscando uma oportunidade para te tragar, para te devorar. Não fique pensando que ele é bonzinho, ou que de alguma maneira, se você negligenciar a vigilância, ele não vai te atingir. O diabo derrubou bilhões de pessoas antes de nós povoarmos aqui essa terra nos dias de hoje. Muita gente boa, muita gente crente, pastores, líderes, sacerdotes, tombaram diante de tentações. A palavra tentação, ela denota um caráter desse espírito imundo. A Bíblia chama de o grande tentador ou o grande sedutor. Ele rouba da gente a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ele
captura, ele tira de nós o juízo, ele sequestra a razão. Pessoas, quando estão debaixo da tentação, não conseguem entender que estão assim, trazendo para as suas próprias vidas decisões que são absolutamente nocivas e que vão hostilizar a própria vida. E eu quero falar um pouquinho sobre como combater, ou como entrar em conflito e como vencer, principalmente, as trevas através da oração e da intercessão. Hoje nós vamos ter uma parte bem prática aqui. Então, se ontem você achou que você orou muito, hoje você vai orar ainda mais. Amém? Pode passar. A Bíblia diz que, então, intercessão é isso aí. Entrar diante do rei para apelar tanto a favor quanto contra outras pessoas. Ou você entra pedindo: Deus me socorre, ou então você entra na presença de Deus e diz: Deus, esmaga os meus inimigos, porque foi assim que Davi orou. Termo técnico de aproximação de uma autoridade que pode ouvir e pode atender. Colocar-se na brecha para defender alguém, ou erguer um muro de proteção em volta de alguém. Intercessão significa colidir por violência, guerrear ou ficar em alerta. Aqui a questão é defesa. Você defende alguém como um sentinela. A palavra, não sei se você entende isso, quando o Salmo 91 fala que Deus é o nosso broquel. Você sabe o que é broquel? O broquel é aquela torre de vigia, normalmente fica na extremidade de um castelo, de uma fortaleza, que identifica a aproximação de um adversário, de um inimigo, e que denuncia. A palavra alarme, alarme, todas as armas. Alarme é um grito que você dá como sentinela para avisar: olha, o inimigo está chegando. É o atalaia que faz isso. Esse é o papel do intercessor, alguém que vê que a catástrofe, que a desgraça, que a miséria está se aproximando. Então ele entra para defender. E por último, importunar o rei para assediar com pedidos ou assaltar com clamores. É aquele irmão pidão, a parábola da viúva, que vai buscar o socorro no juiz iníquo. Você conhece. Vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor. O livro do profeta Ezequiel vai falar 2 vezes que Deus procura alguém em favor do seu povo. Veio a minha palavra do Senhor, Ezequiel 22, 23 até o 31, dizendo: filho do homem, dize-lhe à terra de Israel: tu és terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação, conspiração dos seus profetas há no meio dela, os seus sacerdotes transgridem a minha lei, os seus príncipes no meio dela são como lobos. Contra o povo da terra praticam a extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e necessitado. Busquei entre eles um homem, apenas um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramarei sobre eles a minha indignação. Nosso Deus, Ele nunca traz juízo sem avisar antes. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, capítulo 17 do livro de Gênesis, Deus então, Ele desce e vai conversar com Abraão, o amigo dele. Esconderei eu de Abraão, o meu amigo, o que eu vou fazer? E ele diz assim: olha, o pecado de Sodoma e Gomorra subiu até mim. E ali ele diz o seguinte: eu vou acabar com essa cidade. Mas então Abraão, ele começa a interceder pelo povo, e se tiverem 50 justos, só vai fazer isso, destruir o justo com o ímpio. E se tiverem 45, 40, 30, 20, 10, você conhece a história. Abraão não estava preocupado nem com 50, nem com 45, nem com 30, nem com 20, nem com 10. Ele estava preocupado com um, era o sobrinho dele, Ló. Abraão não tinha filho. E como ele não tinha filho, ele não tinha herdeiro. Então ele achava, acreditava no seu coração, que Ló, o seu herdeiro, ia receber tudo. Ele estava preocupado com Ló. Mas Deus, para acalmar o coração dele, ele diz assim: ano que vem eu volto aqui. Essa região Carvalhais de Manre
é pertinho de outra região chamada Kiriat Arba. Kiriat significa cidade, daí o nome Judas Iscariote, Judas urbano, da cidade. Kiriat Arba significa a cidade dos quatro. Ali do ladinho tem outra cidade muito próxima chamada Hebron. Hoje é território da Palestina, da autoridade palestina. Já estive lá uma vez, uma cidade nada amistosa para mim. Quando eu entrei, o Waze, eu nunca vi o Waze, esse aplicativo que tem, ele começou a piscar e dizer, sai daqui que você vai morrer, vermelho. Eu saí rapidinho, falei, aqui não é meu lugar. Aquele lugar era Carvalhais de Mangue, e ali Deus vai falar com Abraão, dizendo que vai destruir Sodoma e Gomorra, e ele intercede, e essa intercessão é tão interessante, que no capítulo 19, Deus manda 2 anjos para tirar só Ló e sua família. A intercessão, gente, ela é uma arma de combate, mas é uma arma de misericórdia. Você que tem filho desviado, você que tem marido longe da igreja, você tem uma esposa que está enlouquecida, você que está vivendo um problema de enfermidade, você que está vivendo na sua empresa, eu vou ensinar vocês a orar hoje. Hoje, eu quero que vocês aprendam a ensinar a orar uma oração de combate, de guerra, uma oração que entra, que penetra no mundo espiritual e traz uma resposta que vem do mundo espiritual. Aqui Deus está zangado e decepcionado, por quê? Ele vai dizer o seguinte, você pode voltar, por favor? Ele vai dizer o seguinte, os profetas no meio dela conspiram. Quem é o profeta? O papel profético, a figura profética, o ofício verdadeiro profético na Bíblia, não é só alguém que faz vaticínios, não é só alguém que adivinha coisas, não é só alguém que revela o futuro, mas principalmente o profeta é alguém que chama o povo de volta ao arrependimento. Todos os profetas de Moisés, Samuel, a partir de Isaías, Jeremias, todos os profetas que se levantam como Elias, Eliseu, todos eles têm uma só palavra, arrependei-vos. Quando Deus levanta um profeta no Novo Testamento, João Batista, a palavra de João Batista é, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir primeiro fruto de arrependimento, porque eu estou aqui ministrando para vocês, o batismo com água para arrependimento, mas vem um depois de mim, que é melhor e maior do que eu, o qual eu não sou digno de amarrar sua sandália, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. A palavra profética não diz, eis que vou te dar um carro, eis que você vai ser rico, eis que você vai casar com um moço bonito, com uma moça bonita, isso é bobagem. O verdadeiro profeta, você não gosta de viver do lado dele. O profeta é alguém que diz, se arrependa. Se há um denominador comum nos livros proféticos, é essa palavra, arrependimento. Mas os profetas se vendem. Eles conspiram. E começam a pregar aquilo que o povo quer ouvir. Sabe o que é pior? Os sacerdotes transgridem a lei. O papel sacerdotal, papai, olhe para mim. O seu papel, pai, é papel sacerdotal, é exemplar. O papel do pastor é um papel exemplar. Se você peca, você está ensinando o seu filho a pecar. Se você não ora, teu filho não vai orar. Se você não jejua, teu filho não vai jejuar. Se você não vem na escola bíblica, o teu filho não vem na escola bíblica. Se você não participa da igreja, se você dá mais valor, eu quero pedir, por favor, para que parem de conversar. Por favor. Deixa Deus falar com você, querido. Parem de conversar. Vocês vão ter a vida inteira para conversar. Se você é mau exemplo em casa, o seu filho vai ser mau exemplo. Se você não ensina o teu filho a viver, a tua filha a viver segundo os propósitos de Deus, eles vão se desviar. O papel sacerdotal é ser exemplo. As pessoas têm que olhar para o pastor e falar assim, eu sei discernir entre o mal e o bem, entre aquilo que é profano e aquilo que é santo. Só que os sacerdotes transgridem a lei. Hoje tem pastor ensinando tantas tolices,
tantas doutrinas divorciadas da Bíblia. Hoje tem pastores e pais crentes, ensinando os filhos caminhos tortos. Hoje o pai está ensinando o filho a ser ganancioso. O filho sai daqui, vai morar em outra cidade. Ele vê a escola que o filho vai estudar, o trabalho que ele vai trabalhar. Ele vê a casa que vai morar. A última coisa que ele vê é a igreja. O que eu vejo de gente que nesse trânsito entre igreja e igreja, entre cidade e cidade desviar, é uma loucura. Porque ele coloca os princípios do reino, em vez de estar em primeiro lugar, ele deixa em último lugar. Só que Jesus diz: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que é pior? Os príncipes são como lobos. Os príncipes se aproveitam dos governantes. Aqui eu boto dentro do saco aqui presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores. Extorquem o povo, usam o povo, enganam o povo. Você acha que isso é problema? Ainda que os profetas conspirem, ainda que os sacerdotes sejam mau exemplo, ainda que os governantes, os príncipes sejam ladrões, ainda que o povo esteja afastado, isso não é problema não. Sabe qual é o problema? É não ter um intercessor. Eu busquei um intercessor e não encontrei ninguém. Tem muita gente que está aqui, que o filho ainda não morreu, porque tem uma mãe intercessora. Tem muita gente que está aqui, que a família ainda não foi dissolvida. Tem muito marido aqui, esposa, que o casamento ainda não quebrou, não rachou, não naufragou, porque tem um cônjuge que está orando. Conheci um rapaz, uma história tão interessante. Os pais dele se metiam com feitiçaria. E tinham dentro de casa um terreiro ocultista, dentro de casa. Aquele moço se converteu e botou no coração que os pais iam se converter. Talvez você que nasceu no lar evangélico, você não tenha experimentado isso. Mas para quem veio do pecado, meu amigo, ou você aprende a lutar, ou então você vai cair no campo de batalha. Esse moço começou a orar, até o dia, foi o último dia, o espírito imundo manifestou na mãe dele. Sabe o que ele falou? A partir de hoje eu não vou mais descer nesse terreiro aqui. Era a casa deles. Vocês vão procurar a casa de Deus, porque aqui eu não vou descer mais. De tanto que aquele moço importunou o mundo espiritual, os pais foram libertos. Esses dias eles me visitaram lá na igreja. A intercessão funciona como um míssil, uma bomba atômica, uma bomba nuclear no mundo espiritual. Mas a decepção é, se não houver um intercessor, e tem gente que quer que o pastor ore por mim, mas ele não ora por ninguém. Houve um tempo atrás, meu irmão procurando, passando uma dificuldade, uma luta na família, na empresa. Pastor, só ora comigo. Eu falei, vou orar. Ele veio no gabinete, vou jejuar com você. E eu falei, nós vamos entregar esse jejum no fim de semana. Ah, não, pastor, não dá fim de semana que eu vou descer para a praia. Eu falei, o quê? Você está passando um sufoco desse? Você vai para a praia para comer peixe e camarão e eu vou jejuar? Tem muita gente que não faz ideia do mundo espiritual. Tem muita gente que não percebe como é que o mundo espiritual é cruel, é brutal. Vive a vida e não cresce, não amadurece. Está na igreja há 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas permanece na primeira série espiritual. Só as mesmas perguntas. Para que orar, se Deus sabe tudo? Pastor, se o índio nunca ouviu falar de Jesus, como é que ele vai para o céu? Sabe pergunta de gente que está no primeiro, você devia ter resolvido isso antes de ser batizado. Está dentro da igreja, resolvendo tudo com carnalidade. Eu quero falar sobre princípios, para você entender, de batalha espiritual. O primeiro princípio é o princípio da proteção. A Bíblia diz em Romanos 8, 33 e 34, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou.
está à direita de Deus e também intercede por nós. O ministério de intercessão enfrenta as acusações e sentenças contra os filhos de Deus. Primeiro princípio da intercessão é proteção. Número 2, princípio da infiltração ou da penetração. Daniel 10:12, então me disse, não temas, Daniel, é um anjo. Porque desde o primeiro dia, ele está orando há 21 dias, hein? Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Aí até a turma ensinando aí, ora em silêncio, senão o diabo vai roubar. A Bíblia manda você orar em secreto e não em silêncio. Fecha a porta do teu quarto, entra no teu banheiro, no teu chuveiro, no teu carro. Você está orando em secreto, porque Deus vai te recompensar publicamente. Mas não manda você orar de boca fechada, manda você abrir tua boca. É uma ação de fé que acontece aqui dentro do meu quarto, é o mundo físico, mas que penetra, afeta, influencia e mobiliza o mundo espiritual. Tem muita gente que não insiste. Eu fico imaginando se Elias, quando ele sobe o Carmelo para pedir para Deus mandar chuva, se ele tivesse parado na primeira oração, já fui lá, eu já orei uma vez e Deus não fez nada, querido, eu vou orar até morrer, mas eu não desisto. Ao que perseverar, será dada a coroa da vitória. Ministério de intercessão não é para frágeis, não é para infantis, não é para imaturos. Então quer dizer que eu pedi uma vez, Deus não deu, eu vou ficar calado? Eu vou bater na porta até abrir, porque está escrito, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Não desista. Nós somos chamados a não abandonar a trincheira. Eu fui soldado a minha vida toda. Soldado que abandona a trincheira, soldado que se acovarda, vai para a corte marcial. Deus não autoriza a gente a desistir de ninguém. Eu não desisto de ninguém. Ninguém. E eu falei para vocês, metade da minha família é da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, e outra metade é da idolatria. Não desisti de ninguém. Minha família hoje tem pastor da Assembleia de Deus, tem líder, tem missionário, tem servo de Deus, tem pastora. Eu não desisto. A gente não pode enfraquecer na fé, porque o princípio 2 da intercessão é infiltração. Ela entra, Deus traz um anjo. A igreja entrou em oração, Pedro estava preso. O anjo vai dentro da prisão, solta as cadeias de Pedro, arranca ele dentro da prisão, tinha 1, 2, 3 guardas. Ele está livre. Eu vou desistir? Querido, oro pelos meus filhos. Não tenho neto ainda, minha filha é casada, meu filho casa no final do ano. Oro pelos meus netos. Eu oro pela vida dos meus netos no altar. Eu oro pela saúde dos meus netos. Eu oro pela saúde emocional e espiritual dos meus netos. Eu oro para que Deus dê sabedoria para os meus netos. Eu oro pelos meus bisnetos. Eu oro pelos netos dos meus netos. Por que não fazer? Se Deus ouve, se Deus faz aliança e bondade até a 1000ª geração, me pergunto, para que não orar? Eu fico interessante, pastor, gente que não fala com Deus, pastor que não ora, líder que não ora. Deus é a pessoa mais empolgante que existe. Mas a pessoa vive longe de Deus, não posso orar porque eu não tenho tempo. Mentira. A gente mente para a gente mesmo. Número 3, princípio do enfrentamento espiritual, Lucas 22, preste atenção nisso. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei, eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. A intercessão colide violentamente com as forças opostas de Satanás através de batalha espiritual. Quando meu filho tinha 1 ano de idade, ele teve câncer. Nós tratamos aqui no Instituto Boldrini, em Campinas, não sei se é perto daqui.
todo mundo disse que ele ia morrer. Era câncer. Eu não arredei o pé. Eu desautorizei aquele espírito de morte. Você tem que aprender a orar com fé. A Bíblia diz: aquele que pede, peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante a onda do mar, que é levado de um lado para o outro. Não pense o tal que receberá do Senhor coisa alguma. As pessoas não recebem, sabe por quê? Incredulidade. Seja o que Deus quiser. Aliás, hoje tem uma novidade. A novidade é, abre aspas, Deus sabe de todas as coisas. Como é que é? É como dizer assim, não, Deus não vai deixar o pior ficar muito pior. Querido, Deus muda histórias, Deus muda a sorte. A mulher Cirofenícia de Marcos capítulo 7, vem atrás de Jesus e ela deixou uma filha endemoniada em casa. Os discípulos, despede ela, Senhor, ela já está perturbando a gente. Jesus ficou calado, não respondeu palavra, e ela insistiu. Até que Jesus diz: não vou te dar. Não é lícito dar o pão dos filhos aos cães, não vou te dar. Essa bênção não é para o teu bico. Eu vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. Não vou te dar. Gente, olha que mulher maravilhosa. Eu vou dar um abraço nessa mulher Cirofenícia no céu. Vou dar. Eu vou chegar no céu porque eu quero saber quem ela é. Porque eu quero dar um abraço nela. Eu vou: Senhor, até os cães comem das migalhas. Eu não vou usurpar nada. Pensa uma mulher que creu no poder de Deus. Jesus para e fala assim: agora eu mudei de ideia. Por causa, grande é a tua fé. Como tu creste, assim é. A filha dela ficou curada. Intercessão, querido. Intercessão enfrenta o mundo espiritual. Intercessão não brinca de ser crente, de ir na igreja domingo. Ainda bem que vocês estão aqui, eu não posso chamar você de crente domingueiro. Porque tem aquele que só vem na igreja no domingo. Você é chamado para vencer as trevas. Eis que vos dou a chave do reino dos céus, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você é a igreja de Deus, querido. Então faz o inferno recuar da sua vida. Faz esse câncer bater em retirada. Faz essa loucura abandonar a tua vida. Faz com que a incredulidade saia correndo da sua vida. Número 4. A intercessão executa a misericórdia do Senhor. Êxodo 32. Agora, pois, deixa-me, para que meu furor se acenda contra ele e o consuma. Eu farei de ti uma grande nação. Coloca-se corajosamente entre o juízo e o pecado. Lembra que eu falei que interceder é se encontrar? Eu estou vendo gente aí anotando. Tudo que tem ali, ainda muito mais, está nesse livro aqui. Tá? Quando você intercede, você entra na presença de Deus, como quem diz: Deus, o Senhor vai fazer justiça ou vai fazer injustiça? É alguém que corajosamente interfere. Deus fala assim: eu procurei um na brecha, não encontrei. Em Isaías capítulo 58, a Bíblia fala sobre o verdadeiro jejum. E quando a Bíblia fala sobre o verdadeiro jejum, ele está falando o seguinte: ó, não fica pensando que você está jejuando, eu estou te ouvindo, não. O jejum de vocês não presta. Vocês terminam em socos brutais, em confusão. Você quer jejuar? Jejua do pecado, não só do alimento. Ele fala: solte as cordas da injustiça, libere o jugo da iniquidade, dê pão a quem tem fome, vista aquele que não tem roupa para vestir. Então, a tua cura vai surgir, como o sol na alvorada se levanta. Imediatamente eu responderei quando disser: Senhor, estarei aqui, e eu farei de você reparadores de veredas e tapadores de brechas. O intercessor, ele executa o princípio da misericórdia. O intercessor sabe, você é mãe
e sabe que teu filho está traficando droga. Você é mãe e sabe que teu filho está metido lá na biqueira de droga. Você é mãe e sabe que teu filho está envolvido com uma mulher, que está tirando da igreja, ou com um rapaz que tirou da igreja. Você é casada e sabe que teu marido está com uma amante. Quer que eu te ensine a orar agora? Quer? Pode ficar sentado, levanta a sua mão. Eu vou ensinar você, levante sua mão direita. Quando você orar para abençoar, sempre com a mão direita. É isso que a Bíblia ensina, a gente faz o que a Bíblia diz. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Rei. E eu me revisto do sangue do Cordeiro, o sangue da cruz. E eu tomo como minha autoridade do Espírito Santo de Deus e no nome de Jesus. Portanto, eu desautorizo na minha vida, na minha casa, na minha família e nos meus filhos, todo espírito de perdição, de loucura, de depressão, espírito de vício, eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito de sensualidade, que dominou a vida do meu filho, da minha filha, do meu marido, da minha esposa, eu te repreendo em nome de Jesus. E eu cancelo, pela fé, toda aliança perversa, toda promessa romântica, fora do altar do Senhor, fica desautorizado em nome de Jesus. Eu concordo que o meu filho e a minha herança vai servir ao Senhor, nessa casa de adoração ao Senhor. Eu concordo que o meu cônjuge vai voltar para a minha aliança, em nome de Jesus. Eu destruo toda a fortaleza das trevas, em nome de Jesus. Eu abençoo meus negócios, a minha empresa, a minha clínica. Eu abençoo a obra das minhas mãos e a sementeira do Senhor. Eu abençoo o fruto do meu trabalho e eu trago sobre a minha vida a abundância e a fartura do Senhor. Portanto, todo espírito de miséria, de falência, de bancarrota, de gafanhoto, que tem abortado a minha sementeira, eu te repreendo. Saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha história, em nome de Jesus. Diz amém. Ore com vontade, ore com vontade, que quando você orar, ore com fé. Pastor, uma vez eu pregava numa igreja perto do lado da minha igreja, sempre tinha um culto lá numa segunda-feira. Pensa num pastor que tinha lá, um pastor desanimado. Eu ia lá, eu injetava, eu gosto de pegar assim, e dar uma overdose de Bíblia com fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, por você dar crédito, é você acreditar no que está escrito. Pega a Bíblia, mastiga ela, deixa entrar no teu ventre, deixa essa palavra entrar no teu músculo, no teu sangue, nos teus ossos, na tua pele. Pensa um pastor desanimado, gente, ele veio e falou assim: pastor, eu vou orar por você. Eu falei: não ora não. Não ora, porque ele já orava, gente, com desanimado. Ele já orava sem fé. Se for da vontade do Senhor. Ele pegou um texto de Tiago e fez uma teologia. Querido, olha o que eu vou te falar. Deus é Deus e soberano. Mas ele disse: se a tua fé for como um grão de mostarda. Ele não fala nem de tamanho. Tamanho que inventa é a gente. Se a tua fé for como um grão de mostarda, tu dirás. Repita comigo: dirás. Tu dirás ao monte: sai daqui e vai para lá. Você não está dando ordem para Deus, não. Você está dando ordem aos seus problemas, às suas circunstâncias contrárias. Espírito de morte, sai da minha casa. Você tem que aprender a usar. Você acha que Jesus brincou com Satanás? Trouxeram o menino endemoniado de Marcos 9, de Mateus 17. Quando o espírito o viu, o sacudiu violentamente e jogou no chão. Você acha que Jesus se intimidou? Sai dele! O menino ficou bom. Usa a autoridade. Eu escrevi um livro para explicar. O povo não conhece a autoridade.
O povo de Deus não conhece a autoridade. O centurião romano de Mateus 8 encontra com Jesus e diz: eu sou um homem sob autoridade, eu tenho soldados, ó, as minhas ordens, eu mando um, vai, eu digo uma palavra, ele faz, vai. Eu digo uma palavra, vem, ele vem. Eu digo uma palavra, faz, ele faz. Diga uma palavra, repita comigo, diga uma palavra. Meu servo será curado. Jesus diz: nem no meio da Nazareno, aqui de São José do Rio Preto, nem no meio de Israel eu vi fé como a desse homem. Portanto, vai, ele dá uma palavra, e o servo dele foi curado. Você tem que aprender a fazer oração de intercessão. A oração de intercessão não dá voz para Deus. Você não sou maluco de dar ordem para Deus. Você dá voz aos problemas. Você dá voz às enfermidades, às misérias, às tragédias. Jesus está no barco, sacudindo para um lado, para o outro, na Galileia. O discípulo: ai, Jesus, não se importa comigo. Jesus, acorda, você não está vendo que eu vou naufragar? Jesus acorda zangado. Até quando vos sofrerei, homens de pouca fé? Vocês não entenderam ainda? Ele vai para a ponta do barco e diz: ó, vou explicar de novo, hein? Cala-te, vento, e quieta-te, mar. A tempestade foi embora. Existe autoridade na boca da autoridade, querido. Jesus já te deu essa autoridade. Deixa de ser religioso. Ai, vamos orar aqui um corinho para o diabo ir embora. Tem gente que quer expulsar demônios orando em línguas. Quem ora em línguas fala com Deus, não fala com o diabo. Você tem que dar uma voz para o espírito imundo. Espírito imundo, espírito imundo, sai da minha vida, em nome de Jesus. Ele não vai sair se você não expulsar ele. Vocês estão entendendo isso, gente? Parece que eu estou dando bronca na igreja, não estou, é meu jeito de pregar. Não estou dando bronca em você, eu estou te aleluiando. Eu quero que saia daqui aleluiado. Pode passar. Número 5. Princípio da recompensa pessoal. Olha que coisa. Em Jó, capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava, intercedia pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. O intercessor colhe todo o amor que semeia. Jó estava orando pelos outros. Eu vou te dar também, vou te dar o dobro. Se tem um negócio bom é participar do ministério de intercessão na igreja. No último capítulo desse livro aqui eu ensino como ministrar, como preparar o ministério de intercessão na igreja. Pode passar. Por fim, princípio da libertação. Êxodo capítulo 3, de 7 a 10, o Senhor disse: eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu clamor, diga, Deus ouve. Ouvi seu clamor contra seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para libertá-lo do poder dos egípcios, para fazê-lo subir desta terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde corre leite e mel. Chama atenção para as injustiças. Você está sofrendo, perseguido, sendo torturado, sendo ameaçado. Está sofrendo uma injustiça. Olha para mim. A Bíblia diz, e a Bíblia não erra. Assim como o rio muda de direção, assim é o coração do juiz. Na mão do Senhor, ele inclina para onde ele quer. Gente, quando você ora, é interessante que o salmo da oração, Deus fala assim: o Senhor me cerca, me protege com alegres cânticos de livramento. A intercessão exerce o princípio da liberdade. Pode passar? E eu quero falar um pouquinho sobre essa autoridade da oração. Êxodo 17, 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Olha o que eu vou falar para você, hein? Para a turma que diz que guerra espiritual, não, guerra espiritual tem retaliação. Eu já expliquei ontem que não tem. Retaliação é para quem anda em pecado. Se você anda com Deus e você não se mete em pecado, o maligno não lhe toca. Josué, ele recebe uma palavra. E a palavra que ele recebe é: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para fazer cumprir. Ninguém vai poder te resistir.
Pensa um sujeito que brigou com todo mundo. Gente, no capítulo 5 de Josué, ele saca a espada porque ele vê o anjo do Senhor. Ele pergunta, tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? O homem ia brigar com o anjo do Senhor. Josué não quebra uma unha no campo de batalha. Ele não fica nem com um arranhãozinho. Sabe por quê? Porque ele obedece ao Senhor. Ele cumpre o que Deus fala para cumprir. Ele não fica dizendo, eu sou fraquinho, a carne é fraca. Carne é fraca, sim, mas o pecado não é vitamina, então não peque. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Olha a intercessão. Eu vou te ensinar isso. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, não tinha cadeira naquele tempo, para sentar sobre ela, e Arão e Ur sustentaram suas mãos ao ministério de intercessão junto, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Moisés construiu um altar e chamou-lhe Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha vitória. Quando Davi, ele vai lutar contra os inimigos amorreus, Deus fala para ele assim, eu vou na frente. Quando você ouvir o som de passos sobre as amoreiras, eu estou indo na tua frente, e eu estou entregando o rei dos amorreus nas tuas mãos. Por que nós perdemos guerras espirituais? Porque para fazer guerra espiritual, querido, você precisa de armadura, cobertura e patente espiritual. E a cobertura, sabe quem te dá? Teu pastor. Crente sem igreja tomba no campo de batalha. Eu canso de explicar isso, aí no final tem sempre o rebelde que diz, não, estou sem igreja, eu estou orando, mas ele já está orando há 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Igreja é a cidade refúgio que Deus estabeleceu em Números 35. Cidade aonde o vingador do sangue não toca. No Salmo 133, a Bíblia diz, e neve manove manaim, chevette arringa me arde. O óleo que desce sobre a cabeça, a barba e a gola de Arão, é como o orvalho do Hermon. Ali Deus ordena, é ordem, a vida e a bênção para sempre. Se eu estou debaixo da autoridade do meu pastor, se meu pastor diz assim, teu ministério é esse, e eu obedeço, fez Josué conforme Moisés lhe ordenara, ele não perde batalha. Agora tem muita gente que quer vencer batalha fora da igreja, aparece na igreja quando quer, aparece na igreja quando dá vontade. Hoje tem jogo, eu não vou. Hoje tem uma corrida, lembra do tempo da corrida de Fórmula 1? Como eu ficava bronqueado, o povo não ia para a escola bíblica. É gente que negocia proteção. Igreja é um local, é uma terra de refúgio, de proteção. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Vamos falar sobre autoridade, fundamentos da autoridade. Primeira coisa, é um ministério de guerra. Pelejando contra Amaleque. Olha para mim. Nós temos que entender que existe um alvo na guerra espiritual. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do verso 10, tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai a armadura de Deus, para poder resistir ao dia mau. Porque não temos que lutar contra as pessoas de carne e sangue, mas contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O seu problema não é o seu chefe que te persegue. O seu problema não é o seu empregado que te coloca na justiça. O seu problema não é seu filho, nem sua mulher, nem sua sogra, nem seu sogro.
A nossa questão é puramente espiritual. Quando você bate boca, quando você reclama, quando você murmura, quando você xinga palavrão, você acha que você ganhou alguma coisa? Eu fui lá e botei o dedo na cara dele e falei, olha aqui, você vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Você acha que você ganhou o quê? Nada. Carnalidade. Porque o teu inimigo é um espírito. A Bíblia diz que anjos são espíritos, e Satanás é um anjo fora de lugar, que perdeu o seu lugar no céu, foi chutado do céu, saiu do Éden e hoje está destinado ao inferno. Você quer lutar um mundo espiritual com armas carnais? Eu nunca vi ninguém chegar aqui na igreja, pastor, quero dar um testemunho. Eu briguei, eu xinguei, eu reclamei, eu dei um rabo de arraio, eu dei um tapa na cara, minha mulher se converteu, meu filho se converteu. Alguém já viu isso? Isso não existe. Presta atenção. Peleje contra o inimigo. Nós estamos em guerra. O Ministério de Libertação e Batalha Espiritual. Pastor, eu prego alguma coisa fora da Bíblia aqui? Eu não trago revelamento nem revelação. Eu trago a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não muda. Ai, pastor, eu ouvi dizer, um pastor ouvi falar, fica com aquilo que está escrito. Porque Deus é rocha, Ele não muda. O peso da intercessão, as mãos de Moisés eram pesadas. Você pensa que é fácil? Não é para infantis, não é para imaturos. Intercessão, querido, é para gente que vai até o fim. Salmo 18, o salmista diz, eu vou perseguir meus inimigos e os vou alcançá-los e só vou voltar quando eles estiverem debaixo dos meus pés. Enquanto Deus não me der vitória, eu não paro de orar. Fui atender uma família uma vez, a moça tinha um problema de madrugada, tentou suicídio, fui lá, combinei de encontrar de manhã na igreja. Quando eu chego na igreja, um rapaz bonitão, bem vestido, armado, desce do carro, um assalto, vou levar até o carro. Foi gente boa. Levou o carro, levou o celular. Você acha que eu fiz o quê? Que eu amaldiçoei ele? Dobrei meu joelho e comecei um jejum por esse rapaz. Falei, Senhor, pastor, eu faço isso só de raiva. Eu abençoo esse garoto em nome de Jesus. Senhor Deus, eu coloco em volta dele uma muralha de proteção do Senhor. Não deixe ele morrer numa troca de tiro com a polícia. Não deixe ele morrer, em nome de Jesus. Eu abençoo ele. Ele vai se encontrar com o Senhor. Ele está usando esse carro para comprar droga. Eu quero em nome de Jesus abençoar. Aquele ponto de biqueira de droga vai virar uma congregação e uma igreja do Senhor. Gente, comecei a orar pelo rapaz e abençoar a vida dele. Já viu ladrão devolver celular? Veio de táxi. Quem foi o pastor que foi roubado? Secretário, foi o pastor Oswaldo Lobo. O moço mandou devolver para o senhor. Devolveu o celular na igreja. Mandou dizer que o carro, o senhor vai achar o carro em tal lugar. O carro estava lá. Você tem que entender que a nossa luta não é contra as pessoas. Ah, esse miserável. Ah, essa fulana, essa sirigaita. São pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Mas existe peso na intercessão. É por isso que o time de intercessores tem que andar juntos. Arão e Ur sustentaram as suas mãos. Arão e Ur me ajudam. Não existe igreja do eu sozinho, não existe igreja do eu em casa. É aqui que a gente combina um só objetivo. É aqui que a gente combina que só uma unidade de comando. Nós vamos orar todos juntos por um objetivo, todos juntos. Pastor, quando a gente começa o culto, sabe o que você faz? O pessoal chega lá atrás, tem ali a mesa onde estão os livros, ele dá o nome. Meu nome é Oswaldo, meu nome é Fabiano, meu nome é Ricardo, seu nome é Patrícia. Vai lá, Patrícia, estou com problema na minha casa, família. Fabiano, estou com problema de saúde. Pastor, 15 minutos antes do culto começar, o culto começa às 9h30, 15 para as 9, ou 9h15, vai o nome de todo mundo lá.
Quem chega já vai aprendendo a orar. Vamos orar comigo. Em nome de Jesus, nós trazemos a saúde para a vida do Fabiano. Nós abençoamos a vida da Patrícia e a casa dela. E pedimos, ele coloca, ninguém expõe ninguém. Só coloca o motivo. Diga unidade. A unidade do time da intercessão. Perseverança, ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. Nós não deixamos o campo de batalha enquanto a guerra não acabar. Sabe como é que a gente vence guerra? Sabe? Sabe quando é que acaba uma guerra? Isso é um princípio de guerra. Quando o inimigo desiste de lutar. Quando os americanos jogaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, colocaram o Japão de joelhos, o Japão falou assim, não quero mais lutar. Começa a queimar o inimigo. Eu estava num treinamento de libertação, num treinamento de workshop de libertação. Eu falei, vamos lá, bota a mão um na cabeça do outro. Vamos orar. Diz assim, em nome de Jesus, queima a igreja toda. Queima, 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 queima. Começamos a falar, queima, manda queimar, queima. Daqui a pouco a menina ficou endemoniada dentro da igreja. Nós não desistimos de orar, porque as mãos têm que ficar em pé até que o sol se pôs. Entenderam isso? E por último, a eficácia da intercessão. Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da espada. Quero ensinar algo para vocês aqui. Ao fio da espada. A Bíblia é o que mesmo, gente? Diga, espada de dois gumes. Que penetra até a divisão da alma e do espírito, apta a discernir pensamentos e intenções. Ela vai no meio das juntas e medulas. Sabe como é que Jesus... ontem eu fiz aqui, quem foi que leu a Bíblia toda? Uma turma pequena, mas bendita, levantou a mão. Sabe como é que Jesus venceu o diabo? Não foi no xeremanai, não, gente. Foi com a palavra. Ele dá 3 palavras do livro do Deuteronômio, querido. Pelo menos esse livro você tem que ler. Pensa um livro que tem um foguete espiritual, que é uma usina de guerra contra o inimigo, é o livro do Deuteronômio. Deuteronômio 20, Deuteronômio 23 fala sobre regra de guerra. Quando você for à guerra, ele começa assim. Jesus diz assim, ó, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8. Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 6. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Também Deuteronômio 6. Se você conhece a verdade, o diabo cai de joelhos. Entenda isso, não existe uma luta entre o bem e o mal. A luta é entre a verdade e a mentira. Por isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Fique em pé em nome de Jesus. Não está acabando não, hein? Estamos só começando. Não, porque ontem a gente começou a orar, as pessoas querem... Estamos começando, levante a sua mão, vamos orar mais um pouco. Eu quero ensinar você a abençoar a sua família. O que eu faço nos meus livros? Eu pego porções das escrituras sagradas e esquematizo em orações para você aprender a orar. Amém? Vamos juntos? 1, 2, 3 e... Minha família obedece ao Senhor e por isso recebe contínua bênção do céu. Deus se deleita na minha herança e no fruto do meu ventre, pois o Senhor Jesus é a minha fortaleza. Por isso, a minha descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e abençoará muitas famílias da terra. Meu Deus não me deixará solitário, e me dará uma família bendita, e terei alegria em meus filhos, pois serão obedientes em honra, e tudo irá bem com eles, e terão uma longa vida de paz sobre a terra. Eu convido o Senhor Jesus para me salvar. Portanto, Deus protege a minha família
e de noite em paz nos deitamos e dormimos, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Amo ao Senhor e estabeleci um pacto com o meu Deus, que protege a minha aliança de amor com o meu cônjuge, os meus filhos e os netos dos meus netos, até a minha 1000ª geração. Lá em cima, o meu cônjuge será como a videira frutífera, e os meus filhos como galhos da oliveira ao redor da mesa. O Senhor abençoou a minha família, e a unção de vida eterna, que desce do trono de Deus, está sobre as minhas gerações. Eu ando no temor do Senhor, e nunca faltará na minha descendência quem sirva a Deus no altar. Minha família andará nos caminhos de Deus, e os exércitos de anjos do Senhor receberão ordens para guardar o futuro de minha herança. Sou abençoado, porque temo ao Senhor, e os planos de Deus para a minha família nunca serão frustrados. A armadura de Deus e o sangue do Cordeiro protegem para sempre a minha descendência, e seus demônios não podem nos tocar e nem ameaçar com nenhuma retaliação. Minha família tem uma aliança com Jesus, está cheia do Espírito Santo e está livre de todas as opressões e prisões. Minha família é bendita entre as nações, porque a Bíblia diz que ela é. Aleluia! Aleluia, amém, glória a Deus. Pode sentar. Ore com vontade. Ore com vontade. Dobre seu joelho para adorar a Deus. Dobre seu joelho para confessar que o Senhor é o teu Deus. Dobre seu joelho para confessar pecados. Querido, mas quando você estiver fazendo oração de guerra, fique em pé. Ande pela sua casa. Estabeleça o domínio do Senhor na sua casa. Eu estabeleço a autoridade do Senhor na minha casa. E eu coloco pela fé o sangue da cruz sobre os umbrais e sobre as vergas laterais da minha casa. Nenhuma arma forjada das trevas vai me tocar em nome de Jesus. Cerca o teu povo. O seu filho não sabe orar, ele não sabe se defender. Quem não é crente não sabe orar, não sabe se defender. Mas você tem que ser aquele elemento surpresa, tem que ser aquele sentinela, você tem que ser aquele atalaia, você tem que ser aquele homem, aquela mulher que diz: aqui na minha casa não, na minha casa não. Amém, gente? O teatro de operações da oração de guerra. Já li esse texto de cor, mas eu vou citar mais uma vez. Efésios 6, 12 a 18. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Ele está falando de uma hierarquia satânica. No livro Estágio de Guerra eu explico bem isso. Como essas hierarquias elas funcionam. Soldado, cabo, sargento, tenente, capitão, major, coronel, brigadeiro, general. A operação deles é muito bem articulada. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao dia mal e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, use como? Tem muita gente que só pega a armadura e não vai para a guerra. É que nem você se veste, você se prepara para o combate e não avança. Vamos avançar. Como é que se avança? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Santos aqui somos nós, tá, gente? Eu e você. Pode passar. A operação da intercessão, orar sempre.
Orando sempre, encontrar-se ou permanecer na presença do rei, a fim de pleitear ou apelar a favor. Orar com toda oração e súplica denota um termo técnico de aproximação do rei que pode ouvir e atender. Orar por todos os santos, importunar o rei com petições para si ou para alguém. Eu vou falar por você, alguém que foi santificado, pode passar. Vigiar com toda a perseverança na oração, colidir pela violência, ou seja, enfrentar as forças opostas de Satanás, estar vigilante, manter-se em alerta, como um soldado de guarda, orar no Espírito, colocar-se na brecha para defender alguém, ou levantar um muro. Quando eu estou orando, eu levanto um muro em volta daquela pessoa. Eu levanto uma estrutura de defesa, uma fortaleza, é uma arquitetura de defesa, que não permite que nenhuma flecha, que nenhum ataque, que nenhuma investida das trevas toque naquela pessoa. Quem entendeu isso, gente? Me dá um amém, pelo amor de Deus. Pode passar. Entuchando, se aproximar, orando sempre. Essa palavra entuchando significa fazer uma reunião com Deus. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele. Ele vai interceder pelo filho dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Essa palavra intercessão é você se colocar diante do rei, para fazer uma reunião. Pai nosso que está no céu, vamos combinar algo aqui. E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também as fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Olha para mim, sabe por que você não recebe nada? Porque você não pede nada. Ai, não vou pedir, eu só tenho a agradecer. Você é orgulhoso. Pensa um sujeito pidão. Quando eu chegar no céu, os anjos vão dizer: ah, chegou o pidão. Vão? Eu faço plano com Deus para esse ano, para o ano que vem, para o outro ano, para 2022, para 2023, para 2025, para daqui a 10 anos, para daqui a 20 anos. Eu faço planos como o pastor faz. Eu estou fazendo planos com Deus para não morrer, para subir que nem Elias. Ah, pastor, você é tolo. Querido, você que é tolo. Você que é tolo. E Deus não pode dar, por quê? Por que Deus não pode dar? Me diga uma razão pela qual Deus não pode me levar, que nem levou Elias. Não existe. Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que eu, e Deus levou ele. Por que Deus não pode me levar do mesmo jeito? Sabe por que você não pede? Porque você tem medo de Deus dizer não. Sabe por que você não pede? Porque você duvida de Deus. Sabe por que você não pede? Porque você é incrédulo. Eu ensino a minha igreja a fazer uma lista de impossíveis. Impossíveis. Impossível é aquilo que não dá para a tua mão alcançar. É impossível. Então Deus, isso é impossível. Porque o que é possível eu me viro. Agora o que é impossível só Deus pode fazer. E eu vou pedindo. Eu faço jejuns prolongados. Tem uma ministração no meu canal sobre jejum, algumas delas, jejum de poder, jejum que liga o céu à terra, bom, enfim. Quando você ora, você está fazendo uma reunião com Deus. Essa palavra entuchando, você está combinando. Aqui a filha de Otiniel recebe do pai terra, mas a terra não tem água. Ela está pensando que ela pede pouco, ela pede tudo. Eu quero as fontes inferiores e quero as superiores também. Ei, Deus se gasta? Deus é um velhinho cansado por acaso, gente? É? Ou Deus é o todo-poderoso El Shaddai? O nosso Deus chama-se Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. O nosso Deus se chama Jeová Jireh, o Deus da provisão. Jesus diz: Abraão viu os meus dias e se alegrou. Abraão, quando levanta os olhos, que vê o Cordeiro, ele viu o Senhor Jesus, aquele que vinha para salvar. Número 2, pode passar. Enteux, se aproximar do rei que pode conceder misericórdia e perdão.
1 Reis, capítulo 1, verso 50. Mas Adonias, com medo de Salomão, diga medo. Você está com medo que você pecou? Aí entra a intercessão da misericórdia. Enteux, medo de Salomão, o rei, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão. Adonias está com medo do rei Salomão, está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão me jure que não matará o seu servo pela espada. Contar com a beneficência, com a longanimidade, com o perdão, com a compaixão, com a misericórdia. Pai, peço misericórdia pelos pecados da minha família. Você tem alguém na tua casa que está enfurnado em pecado? Tem? Ora por ele. Pede perdão por ele. Jesus fez isso pela gente. Pedro, Simão, Satanás pediu para te cirandar como trigo. Alguém sabe o que é cirandar o trigo aqui? Sobra nada. Ele pediu para te mastigar, para te atropelar, que nem passa por cima de um caminhão passa por cima de você, um rolo compressor. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. A intercessão busca misericórdia. Peça perdão pela sua família, pelos pecados da sua família. Peça perdão, você não está, preste atenção, ele vai ter que se arrepender. Você vai pedir misericórdia ao Senhor, entendeu isso? Número 3, importunar o rei com petições e clamores. O perentuche aqui é o seguinte: você está sendo chato mesmo. Você está assaltando Deus, fazendo um clamor insistente. O rei perguntou de novo, Esther capítulo 7, olha só. Ela morava dentro do palácio e tinha medo de falar com o rei. Tem gente, filho de Deus, mora na presença de Deus. Na verdade, Deus mora dentro de você. 1 João 4,4 diz que nós somos templo do Espírito Santo, santuário de Deus. E tem medo de falar com Deus. Deus está aí dentro do seu coração está aí Deus. Ele não habita em templos feitos pela mão do homem. Ele habita no coração quebrantado e contrito. E você tem medo de falar, que nem Esther estava com medo. E o rei diz, pede, eu vou te dar. E o rei perguntou de novo, rainha Esther, qual o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Segura essa aí agora. Segura essa. Salmos capítulo 2, verso 8 diz, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão. Pede e dá-se-vos-á. Você tem que pedir. Então a rainha Esther respondeu, se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Diga, perturbar. Perturbar o Senhor, meu Deus. Diga, perturbar o meu Pai que está nos céus. Essa palavra, o perentucha, está dizendo, eu estou chegando perto, como quem sobe no colo do Pai, diz, Pai, socorro! Fazer um clamor insistente, a oração, Pai, livra a minha vida e a do meu filho desse espírito de morte. Foi essa oração de Marcos 9. Número 4, paga. Aqui paga no sentido de defesa, operação de defesa, criando cerca de proteção contra o juízo. Deus diz assim, eu vou destruir. O clamor, o pecado de Nínive subiu, mas Deus fala assim, ó, primeiro, eu vou mandar, sabe quem? Jonas, ele vai lá, prega, o povo se arrepende. Deus, ele não, quando Deus vai trazer juízo, ele avisa, hein? Ele avisa através de sonhos, de visões. Deus avisa. Deus manda o profeta dizer assim, ó, muda a tua vida, larga esse, você está flertando com outro, com mulher casada, para com isso. Você está entrando num negócio, vai te falir. Vocês não foram, Ezequiel 13, vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ela pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. Ele está falando o seguinte, o intercessor lembrou do ventre dele, não lembrou dos outros. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse,
mas não encontrei nenhum só. Salmo 103 fala de Moisés. Por isso ele ameaçou destruí-los, mas Moisés, seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar que a sua ira os destruísse. Aqui a palavra paga é guerrear como um soldado pela misericórdia de Deus. Eu clamo diante do Senhor pelo perdão dos pecados da minha igreja, do meu povo, da minha família. E por último, paga também agora no sentido de avançar contra as trevas. O primeiro paga era no sentido de defender alguém indefeso. Agora é no sentido de fazer as portas do inferno recuarem. Operação de ataque que entra na batalha espiritual enfrentando as forças de Satanás. Nós lemos esse texto no início. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Guerrear como um soldado enfrentando as forças do apóstolo de Satanás. Ou seja, eu amarro todos os planos das trevas e anulo toda a vantagem demoníaca em nome de Jesus, desarticulando toda a arma preparada das trevas. Queridos, Tiago capítulo 5, a partir do verso 13, diz o seguinte: está alguém enfermo? Está alguém triste? Ore. Está feliz? Cante louvores. Está enfermo? Chama os pastores. Chama os presbítero, pastor e bispo. É a mesma coisa na Bíblia. Mesma coisa. Ele diz o seguinte: eles vão orar sobre o enfermo. Se tiver pecado, vão ser perdoados. Eles vão colocar o óleo sobre a cabeça. A oração do justo é poderosa e eficaz. Confessem os pecados uns aos outros para que sareis. Elias era um sujeito semelhante a nós. Ele orou, o céu fechou por 3 anos e meio. Ele orou de novo, a água veio, a chuva veio e sarou a terra. Existe um poder na intercessão. Todo mundo conhece, segundo Crônicas 7,14. E se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua casa, a sua vida, a sua história. Pode passar. 3 e último, para a gente poder orar também. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Você não tem condição de orar, de lutar, de vencer em batalha. Você é muito novo. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha. O ministério de libertação é lindo. Eu livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. A vitória da oração de guerra. Pode passar. Número 1, o ministério de intercessão defende o rebanho do Pai. Eu cuido das ovelhas do meu Pai. Eu oro pela minha igreja todo dia. Eu oro pela minha liderança todo dia. Eu estabeleço sobre a minha igreja a semana. Chamei o time de intercessão, nós oramos toda terça-feira às 9 da manhã. Vem todo mundo, eu botei eles no altar. Sabe o que eu fiz? Confessei os pecados da igreja. Esse papel é sacerdotal. Confessei os pecados da igreja diante do altar do Senhor. Pedi misericórdia, pedi perdão. Eu pedi sangue da cruz sobre os casais, sobre as alianças de amor, sobre filhos. Eu pedi para que os filhos se convertam ao coração dos pais, e os pais se convertam aos corações dos filhos, para que a terra não seja amaldiçoada, como diz a palavra de Deus. Você tem que fazer isso na sua casa. Eu coloquei essas orações atrás do livro para você fazer na sua casa. Junto a sua esposa, junto aos seus filhos. Estabelece um local de paz. Tem lares que são hostis. Tem lares, pastor, que são tóxicos.
E aí o pai não entende porque que o filho vai embora, não quer voltar para mais nunca. Só aparece no Natal, uma vez por ano. Número 2, o Ministério de Intercessão não desiste de lutar e é encorajado a reagir e contra-atacar. Quando aparece um leão ou um urso, leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinge com golpes e livra a ovelha de sua boca. Ah não, é aquela ovelha teimosa, rebelde. Eu cuido da ovelha do meu pai. Ela pode não prestar para mim, mas para o meu pai presta. E meu pai conhece as ovelhas, ele conhece. E as ovelhas conhecem a voz do pai. Eu vou atrás. E eu não deixo barato. O Ministério de Intercessão sabe se defender. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e atingo com golpes até matá-la. Ai, pastor, o diabo está vindo atrás de mim. Queima ele em nome de Jesus, então. Sai em nome de Jesus. Bate em retirada. Eu sei me defender. Como é que eu vou ser um pai de família? Como é que eu vou ser um sacerdote da minha casa? Como é que você vai ser uma mulher de Deus? Você não sabe nem se defender? Ah, o inimigo está manifestando. Irmã, interessante isso. A Bíblia diz que o Senhor é a justiça à minha frente e a glória à minha retaguarda. Tinha um rapaz que manifestava um demônio, né? Mudo e cego. Era cansativo. Por que manifestava? Porque ele gostava desse espírito imundo, mas ele tinha vergonha de falar o problema. O problema é o seguinte: ele entrava num determinado cômodo da casa, era uma parte mais baixa da casa, e ele manifestava esse demônio. Depois eu descobri porque o pai dele, quando era pequeno, ele era pequeno, o pai dele muito severo, mas muito severo, via ele jogando bola, não podia jogar bola. Era um garoto. Pegava ele, botava ele dentro daquele quarto escuro, lá no buraco. Ele ficava o dia inteiro no escuro, falava assim, e eu não quero ouvir um pio. Ele vinha com uma corrente de bicicleta. Se ouvir um pio, eu venho aqui e vou arrancar a pele do teu corpo com essa corrente aqui. Uma criança, brutalizada. Hoje isso estava cadeia. Ele ficava no escuro, sem poder falar. Que demônio que entrou no garoto? Cegueira e mudez. A gente ia lá, era uma questão de perdão na família. Certo dia eu já estava cansado, tinha feito um monte de atendimento. Me ligaram, pastor, o menino está endemoniado. Menino que já tem 30 anos. Está endemoniado de novo. Gente, eu falei assim, Deus, em nome de Jesus, era assim processo de 1 hora de libertação. Quando eu colocar, estava eu, minha esposa e o filho do meu pastor. Quando nós colocamos os pés dentro da casa, porque a Bíblia diz que quando entrar na casa, o que você diz? Pai, seja nessa casa. É chegado o reino dos céus. Quando eu botar o pé na casa, aquele demônio vai sair. Na hora que eu botei o pé e falei, Pai, seja nessa casa. É chegado o reino do céu, o menino levantou da cama. Eu já estou bem. A oração de guerra sabe defender e sabe contra-atacar. O ministério de intercessão olha para o passado e para a experiência de vitória. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso. É bom a gente ter vitória. A vitória lá de trás chama-se patente espiritual. Eu venci urso, eu venci leão, eu venci gigante. No Senhor eu passo no meio de um batalhão. Davi matou os 10 milhares, chama-se patente espiritual. Quando tudo dá errado, sabe o que eu quero trazer à memória? Aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu me lembro quando Deus curou o meu filho, dia 30 de março, eu nunca vou me esquecer. Eu me lembro o dia que Deus me ordenou pastor, dia 19 de novembro, eu nunca vou me esquecer. Eu lembro do dia que eu comecei a namorar minha esposa, dia 18 de maio, fiquei noivo no dia 13 de agosto, e casei no dia 22 de dezembro, e eu nunca vou me esquecer, porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me dá alegria. Eu sei o aniversário dos meus filhos, e vou saber o aniversário dos meus netos, porque eu vou fazer festa para eles, porque eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você enfrenta um problema,
Para de ficar de mimimi. Pega o remo, meu irmão, e rema. Eu me lembro que o Deus me livrou do urso. Eu lembro que Deus me livrou do leão. Eu vou olhar para o futuro com fé. O Ministério de Intercessão enxerga o futuro com fé na vitória. O Senhor me livrará das mãos desse filisteu. Entendeu, querido? Vamos encerrar. Pode passar. Fique em pé em nome de Jesus. Vamos orar.